Queridos irmãos, dando sequência, né, no vídeo 110. Então aqui, Alexandre diz, por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto, né, não pode ser distinto, não pode ser diferente, da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo. Então, se nós formos analisar, não existe diferenciação nenhuma entre o corpo no princípio, em processo de formação, não existe praticamente diferença nenhuma da formação de um corpo de um réptil ou de um pássaro. Pegue para você ver, né? O corpinho, assim, o molde do corpo de um réptil ou de um pássaro para você ver. Não há praticamente diferença nenhuma com o embrião, né, do corpo de um homem. A única diferença que existe é a forma e o valor evolutivo. A forma e o valor evolutivo. Porque é lógico, ali o réptil e o pássaro encontram-se num grau evolutivo e o homem encontra-se num outro nível bem diferente na evolução. Um pernilongo querendo que eu ajude ele aqui a evoluir. Matando ele tem que reencarnar, né? Eu não sei se você sabe, né? Mas o pernilongo depois, quando ele vai reencarnar, ele reencarna como mosquito. E daí por diante. Contido no molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento. Então é necessário a recapitulação. É necessário recapitular todas as experiências vividas no longo drama nosso no processo de aperfeiçoamento. Porque fica tudo registrado no nosso eu. Fica tudo registrado. O que não tem como nós fugirmos da realidade. Porque não tem como você fugir da sua própria consciência. Então, já que não tem como, você tem que passar pelo processo. Ainda que seja por dias e horas breves, né? Aperfeiçoamento. Ainda que seja por dias e horas breves. Repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado, logo depois da forma microscópica da ameba,
surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática. Olha só. No processo fetal de Segismundo, os sinais da era aquática. De nossa evolução e assim por diante. O processo, nesta fase evolutiva, ocorre com todo mundo dessa forma. Por isso que André Luiz, por isso que Emmanuel, ele nos disse praticamente o que Alexandre aqui relata a André Luiz. Que inicialmente, na casa planetária, procedem inicialmente da ameba, né? Quer dizer, todos nós nos estagiamos nesses ciclos evolutivos. Aí eu pergunto, como fica certas teorias? Como ficam certas teorias? Como ficam certas alegações, como no Paraíso de Dante? Como fica? Que Deus criou Eva da costela de Adão. Então, de duas uma. Ou lá tá certo e aqui tá errado, ou lá tá errado, aqui tá certo. Agora, com todo respeito, como eu sei que lá é uma mitologia, então eu fico com Alexandre, eu fico com Emmanuel, eu fico com André Luiz, porque o relato de André Luiz se fundamenta na base da doutrina dos espíritos, onde não há como discordar em sentido algum, né? Olha só para você, na forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática. Os sinais da era aquática. Se nós observarmos, tem um períodozinho ali na formação, né, depois da concepção, tem um períodozinho de poucas semanas que o embrião ele fica parecido com vamos assim dizer, ele fica parecido com um embriãozinho de peixe, com um embriãozinho de um sapo. Você já parou para analisar isso? Que tudo, no princípio, tem a mesma forma aquática. Tudo. Só que as pessoas não param para analisar. É porque nós estagiamos neste período maravilhoso
onde adquirimos todas as propriedades condizentes às necessidades, ao processo evolutivo no planeta Terra, que foi de lá onde praticamente tudo começou. É só você observar a forma de um réptil, né? De um pássaro, de um peixe, né? Do embriãozinho, do embrião. Depois você pega a forma do embrião humano e faz uma comparação para você ver se não tem praticamente a mesma semelhança. A única diferença é que naquela forma do embrião, que é do homem, existe ali a parte, a evolução, né? Existe ali o princípio inteligente. Num estágio onde gradativamente ele vai adquirindo também esse princípio, vai adquirindo com o passar do tempo a cultura e muitos outros processos, o espírito adquire. Todos os períodos de transição ou estações. Então, olha só, é o que eu estou dizendo aqui, só que com as minhas palavras. Todos os períodos de transição. Transita para lá, para cá, para lá, para cá. Ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então, de acordo com esse processo evolutivo, esse processo transitório, né? Nesse processo das estações, desse progresso da criatura, que já transpôs na jornada incessante o aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Gente, isso aqui é muito interessante. Na condição de humanidade. Na condição de humanidade. Significa que nós ainda não estamos prontos, porque nós nos encontramos na condição de humanidade. Ainda existe muita coisa a enfrentarmos. Ainda existe muitas coisas a descobrirmos. Por isso que eu comento certas coisas aqui, que só daqui uns 15, 20 mil anos é que a humanidade vai conseguir desfrutar, vão conseguir descobrir. Porque nos encontramos nesse processo transitório. Ainda não estamos prontos, mas faz parte do processo evolutivo. Tudo isso, nós é quem conquistamos através dos nossos esforços, da nossa luta, da nossa batalha. A hora ia muito avançada,
Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. André Luiz, ó, ele se acercou do quadro de formação fetal, quer dizer, ele se aproximou ali daquele quadro da formação do feto, né, de Segismundo, para dar uma olhadinha. Como se diz o mineiro, dá uma espiadinha. Aí ele pôde ver, olha só. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula germinal. Isso é muito interessante, não é? Uma capacidade dessa, um percurso desse. E observemos que o óvulo fecundado animava-se de profunda vida. Mas essa animação de profunda vida só se fazia presente devido, vou usar esse termo também, devido à presença do espírito de Segismundo. Porque se ele ali não estivesse, obviamente, colocaria por água abaixo, como se diz, todo aquele trabalho. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, olha só. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, quer dizer, André necessitava de mais aprendizado. Ele ansiava por conhecimento, né? O que levou Alexandre a dizer: entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, aprendizado, de conhecimento, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com oportunidade de vir até aqui. Então, olha a bondade de Alexandre. Para que André aprendesse mais ainda. Então, observemos. Nós temos que raciocinar nesse sentido. Por que Alexandre teve essa iniciativa de levar o conhecimento de André, de que ele iria em contato com os instrutores, pedir a aquiescência, pedir a permissão, né? Pedir a bondade dos instrutores para que André ali visitasse constantemente aquele quadro reencarnatório de Segismundo. Por que Alexandre fez-lhe essa proposta? Porque muita coisa ainda ocorre no processo reencarnatório, além de tudo que foi narrado nesse capítulo. Findou-se
aquele processo para Alexandre. Porque Alexandre já conhecia todo o processo desde a concepção até lá seus 30, 40, 50 anos de idade do espírito. Mas André ainda desconhecia novos acontecimentos que surgiriam pela frente, acontecimentos no processo da formação do corpo, no processo onde a influência do perispírito sobre aquelas células exercia. Quanta coisa ocorre dentro do útero da mãe na questão espiritual e física que muitas pessoas desconhecem. Gente, então o negócio é muito complexo. Está além do que nós imaginamos. Não é só a concepção que é complexa. É todo o período de gestação. E depois o nascimento. Depois o crescimento, né? Do parto até os 10, até os 20, até os 30. São fases evolutivas, acontecimentos que se dão e que ocorrem, que a humanidade desconhece. André diz: rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de atenção. Então aqui nós findamos esse capítulo da reencarnação de Segismundo. Nós vamos continuar o tema reencarnação. Não sabemos ainda por quanto tempo. Nós vamos buscar no livro Libertação, nós vamos buscar também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Nós vamos tratar bastante de reencarnação, depois nós vamos tratar de desencarnação. Mas vejamos bem o que André Luiz aqui diz: rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sobre novo prisma. Aqui ele arremata com tudo. Não vou dizer que aqui ele coloca a embriologia da Terra embaixo do tapete, porque não. Porque existe lá um certo respeito. Mas quando ele fala assim, sobre novo prisma, quer dizer, de uma forma que ele mesmo, até ele mesmo como médico na Terra, desconhecia, e que a luz da providência divina é que ele, daquele momento em diante, iria passar a estudar uma nova embriologia. E é aquilo que eu disse.
Quanta coisa ocorre da concepção até completar os 9 meses. Quanta coisa! Quanta mudança, quanta transformação. Tanto no organismo da mulher, da mãe, quanto no corpo do reencarnante. Quantos conflitos íntimos, internos, externos. Quantos ataques, quantas influências. Gente, o negócio não é brincadeira. É só isso que eu tenho para dizer. Então aqui nós findamos o capítulo do Missionário da Luz, mas nós vamos continuar no tema reencarnação ainda no próximo vídeo. Que Deus nos ilumina.